Muito boa tarde. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Sr. Eusébio. Boa tarde, Susana. Ok. Então, como é que... Tudo bem? Boa tarde, Maria Adélia. Tudo bem? Tudo ok? Preparados para a última? A última deste módulo, não é? Já estamos a meio, agora é rápido. Ok? Portanto, quem está em formação, okay? Pode haver aí, obviamente, convidados. Quem está em formação, basicamente já estamos a chegar a meio, não é? Só faltam. Aliás, já estamos acima de meio. Depois são 17, por isso já estamos na 11ª. Portanto, acabam-nos por depois faltar apenas 6, mais as avaliações, ok? Mais 3 avaliações, acabam-nos por nos faltar 10 aulas, não é? 7 mais 3 avaliações. Ora bem, boa tarde, Fábio. Também. Já sabem, dar 2 ou 3 minutos. Hoje também não convém dar muito mais, porque mais uma vez é uma aula um bocadinho extensa. Portanto, vamos finalizar o tema 1 com as manobras. Olá, Maria. Acho que já tinha cumprimentado, Maria Adélia. Boa tarde a quem entrou agora, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Júlia. Ok, Gustavo. Falta a Júlia agora. Está ali já a Júlia também. Muito bem. Ok, vamos dar só mais um minuto. Ok? Já tenho aí o papelzinho e a caneta para darem ao... Só um bocadinho, deixem-me saber se está aqui. Há um bocadinho. Ora bem, boa tarde, Cachilembe. Boa tarde, eu gostava também, acho que já tinha dito. Ok, ora bem, vamos lá então? Sim ou não? Alright, então, muito bem. Boa tarde, Érica, já agora. Entrou agora a Érica também, boa tarde. Portanto, aula 11, segundo módulo, vamos terminar então a unidade 1 e por isso é que alunos em formação, quinta-feira, têm a primeira avaliação interna, ok? Que engloba as 11 primeiras aulas. Como eu já referi, só devem fazer essa avaliação, não tem prazo específico, só devem fazer depois de concluírem todas as 11 primeiras aulas. Ok? Porque se é matéria e se não tem uma aula ou outra por concluir das anteriores, não faz sentido nenhum vocês fazerem a avaliação de quinta-feira. Agora, quinta-feira temos a aula de revisões. Então, não se esqueçam, aproveitem essa aula para depois, seja da aula 1, seja da aula 2, seja da aula 5, seja da aula 6, seja da aula de ontem a 10, que normalmente é uma das dúvidas que vocês têm, certo? Exponham, saiu-me esta pergunta, mandam um print, eu coloco aqui na aula, portanto fazemos uma aula, obviamente, quinta-feira de revisões, ok? Muito bem. Esta aula, então, é a aula das manobras, portanto vamos finalizar todas as manobras, desde a ultrapassagem,
que eu disse que passava de ontem para hoje, certo? E depois, mudança de direção, como é que deve ser feita, condicionalismos, etc. Depois, inversão de sentido de marcha, marcha atrás, e vamos terminar na manobra de paragem e estacionamento, ok? Portanto, são as manobras. Depois da avaliação, qual vai ser a próxima? Depois começam o módulo 2, a unidade 2, certo? São 17 aulas e 3 avaliações. Vamos na 11ª, temos a primeira avaliação. Depois, 12ª aula, 13ª até a 17ª. Após a 17ª, temos mais 2 avaliações. Ok? Todas internas. Eu estou a falar de avaliações internas. Ok? Certo? Então, esta é só uma avaliação que vai avaliar as 11 primeiras aulas, que é o tema 1. Ok? Pronto. Vamos então iniciar. Deixem-me só, já agora que estamos aqui, deixem-me só recolher aqui as palavras-chave. Que eu esqueci-me e daqui para um bocado vou precisar delas e já não me lembro. Portanto, só mais um bocadinho, que eu assim tiro já as chaves, que é para depois não me esquecer. Ou menos provável esquecer-me de as dizer. Ora bem, aula 11. Ok. Ora bem, vamos lá então. Agora sim, antes que me... Ok, muito bem. Vamos então começar. Ontem foi as 2 quase no fim. Também é para despistar um bocadinho. para variar um bocadinho. Ora bem, vamos então começar com a manobra de ultrapassagem. Primeiro, a manobra de ultrapassagem é a manobra que nos vai permitir passar a circular à frente do outro veículo. Ou seja, vai um veículo à nossa frente e nós vamos passar a circular à frente do mesmo. Portanto, é esta manobra que nos permite fazer isso. Ok? Só é permitido efetuar a mesma. Aliás, vai ser algo comum a todas as manobras que vamos dar hoje, quer seja de mudança de direção, quer seja a marcha atrás, quer seja a paragem e estacionamento, quer seja a inversão de sentido de marcha. Isto que eu vou dizer aqui vai ser comum a todas. Não podemos efetuar nenhum tipo de manobra de forma a causar perigo ou embaraço para o trânsito, para o outro. Ok? Quer seja estacionamento, quer seja manobra de ultrapassagem, quer seja inversão de sentido de marcha, vai haver sempre esta condicionante. Não vamos poder efetuar nenhuma manobra se essa manobra em si vai provocar perigo ou embaraço para os restantes utentes da via pública. Ok? Depois, não esquecer que quando existe aglomerado de trânsito, muitos veículos em circulação, e esta nós já falámos, ok? Quando existem muitos veículos em circulação, uma fila andar mais do que a outra, não significa que aquele veículo nos está a ultrapassar. Isso chama-se trânsito em filas paralelas. Não se considera ultrapassagem o trânsito em filas paralelas, só porque uma fila, ok, está a circular mais depressa do que a outra. Ok? Regra geral, esta manobra, como vocês estão a ver aí, por algumas situações que já vocês apareceu-vos aí no vídeo, regra geral, esta manobra vai ser efetuada pela esquerda. Ou seja, regra geral, está a circular um veículo à nossa frente e nós, como vocês estão a ver aí, vamos meter à esquerda dele, certo? Para o ultrapassar. Mas esta manobra pode ser executada pela direita em 2 situações. Que é esta que vocês estão a ver aí, quando o veículo que circula à nossa frente manifesta a intenção de mudar de direção à esquerda e deixa-nos espaço para
ultrapassá-lo pela direita, então nós, neste caso, podemos ultrapassar, e neste caso a ultrapassagem foi efetuada pela direita. A outra situação é tudo idêntica a esta, mas o veículo, em vez de mudar de direção à esquerda, o veículo que vai à nossa frente vai, por exemplo, numa rua de sentido único, numa via de sentido único, encosta-se à esquerda para estacionar do lado esquerdo e nós podemos então ultrapassá-lo pela direita. Ou seja, só é permitido ultrapassar pela direita quando o veículo que vá à nossa frente manifesta a intenção de ou mudar de direção à esquerda ou estacionar do lado esquerdo da faixa de rodagem, certo? E deixa-nos espaço para nós efetuarmos a manobra pela direita. Ok? Depois, há este tipo de veículos que, estando em circulação, tem de ser ultrapassado pela direita, como está o carro amarelo a fazer, e não como está o carro azul, que agora ficou vermelho a fazer. Portanto, pode ser ultrapassado ou deve ser ultrapassado um veículo sobre carris pela direita quando está em movimento. Quando ele está parado, ele pode ser ultrapassado pela direita desde que exista, que é o que vocês vão ver agora a seguir, placa de refúgio para os peões. Ou seja, eu avancei, mas tive que pôr para trás. Ou seja, imagina que ele está parado. O que é a placa de refúgio? É isto que vocês estão a ver aí à vossa frente. Ou seja, ele está parado, os peões têm um local que ao sair tem ali como segurança. Certo? Ou seja, aquilo chama-se uma placa de refúgio. É tipo a paragem, ok? Uma placa de refúgio. E neste caso, obviamente, estes veículos também podem ser ultrapassados pela direita. Portanto, deve fazer-se pela direita ultrapassagem de veículos cujo condutor assinale devidamente a intenção ou de mudar de direção à esquerda ou de estacionar do lado esquerdo da faixa de rodagem. Pode fazer-se pela direita ultrapassagens de veículos que transitem sobre carris, sempre que eles estejam em movimento. Se eles estiverem parados, pode ser efetuado pela direita, desde que exista uma placa de refúgio para os peões. Ok? Depois, uma parte muito importante. Esta manobra é das manobras mais complicadas, mais perigosas que vocês têm de fazer, por vários e diversos motivos. Então, temos que ter consciência que é uma manobra das mais perigosas. Não é por nada que se fala muitas vezes em acidentes, choques frontais, e regra geral, estes choques frontais que acontecem é por ultrapassagens mal calculadas. Agora, imaginem uma ultrapassagem mal calculada. Imaginem que é uma manobra, porque para vocês fazê-lo em segurança, regra geral, nós temos o quê? Que acelerar. Eles dizem que nós temos que acelerar, ou seja, temos que passar a circular a uma velocidade o dobro do veículo que estamos a ultrapassar. Ou seja, há um aumento de velocidade. E como regra geral ela é pela esquerda, e regra geral nós momentaneamente vamos circular em sentido contrário. Não me conseguem ouvir? Não me estou a conseguir ouvir? Ok. Está a travar para todos ou está bem para todos? Fábio, tenta ver a tua internet. Se toda a gente está ok? Ok. Pronto. Eu posso falar um bocadinho mais devagar. Ok, ótimo. Obrigado. Portanto, reparem naquilo que eu acabei de dizer. Ok. Reparem naquilo que eu acabei de dizer em relação à manobra de ultrapassagem. Reparem. Aumento da velocidade. Momentaneamente circulamos em sentido contrário. Porque nós precisamos da via de trânsito em sentido contrário para efetuarmos a ultrapassagem. Regra geral. Ok? E reparem também outra coisa. É uma manobra que raramente é praticada nas aulas de condução. Porque normalmente somos nós ultrapassados. Não somos nós que vamos ultrapassar alguém. Portanto, é uma manobra não praticada e depois estas consequências todas e estas
coisas inerentes a que se faça esta manobra em segurança, que é ter espaço, ter visibilidade, ok? Que são situações todas que nós vamos falar já a seguir, ok? Para já, tudo ok? É das mais perigosas, porque dá origem a graves acidentes, sendo que o condutor deve tomar todas as precauções antes, durante e após. Ou seja, há sempre um antes, verificar tudo antes de efetuarmos essa manobra. Há depois o durante, que é quando, por exemplo, estamos ao lado do outro veículo. E há sempre o terminar da manobra, o após a conclusão da manobra. Todas estas três fases são muito importantes. Ok? Certo? Todas, como vocês vão ver, e nós vamos já explicar. Antes de ultrapassar, devemos de certificar-nos se não existe sinalização que proíba, e pode ser os simples sinais de proibição, pode ser a situação da linha contínua que não nos deixe espaço para efetuarmos a manobra, mas depois pode ser verificar se existe boa visibilidade, se o local é apropriado para efetuar a manobra, se não há perigo de colidir com veículos que circulem no mesmo sentido ou no sentido contrário, ok? Se a faixa de rodagem se encontra livre em todo aquele espaço que nós vemos que necessitamos para iniciar e concluir a manobra, e sempre se podemos retomar a nossa direita sem perigo para aqueles que aí transitam. É essencial, nesta manobra, não nos esquecerem que é muito importante a visão em profundidade. Qual é a visão que nos permite ver ao longe, avaliar distâncias? Qual é? Isto é uma pergunta que nós já falámos. Qual é? MSR. Já foi há tanto tempo. Sai. Isto que eu estou a perguntar sai. Qual é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem? Se vocês forem aos vossos apontamentos, já está aí. Quem faz apontamentos tem isto registado de certeza absoluta. Que eu disse, registem isto, que isto sabes no exame. Qual é? Ninguém chega lá. Está toda a gente a desfolhar agora. Isso é o grau de visibilidade. Que tipo de visões é que nós falámos já? Falámos numa que era a cromática, que é que nos dá a capacidade de quê? Distinguir cores. Certo ou errado? Calma, Susana, já chegámos aí. Falámos na periférica, falámos na noturna, não falámos? Já estou a ver as respostas. Já ouvi duas vezes, ó. Já li. Visão estereoscópica. Está aí nos vossos apontamentos. Susana, está ou não está nos vossos apontamentos? Júlia, está ou não está escrito? O que é que vocês têm escrito, Júlia? Capacidade de ver ao longe. Capacidade de avaliar distâncias. É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Está ou não está? Se não estiver escrito, e também fala na ultrapassagem ou não falo? Vocês registaram a ultrapassagem sim ou não? Se não, obrigo-vos a ir ver a aula. Que eu tenho a certeza que falei. Ok? Avaliar a velocidade, exatamente. É a visão, porque é o antes. Antes de iniciarem uma ultrapassagem, vocês têm que ver se o veículo que vem em sentido... Se vem ou não veículos, se o que vem longe o suficiente para vocês. E se temos espaço suficiente para iniciar e terminar a manobra. Portanto, a visão estereoscópica, e por isso é que eu repito aqui, é a visão... Vai puxar essa pergunta. É a visão mais importante. Qual é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem? Exatamente, Valquíria. Estereoscópica é a mesma coisa que dizer visão em profundidade. Ver ao longe. Ok? O condutor deve certificar-se de que nenhum condutor que circule no mesmo... Ok? Nenhum condutor que circule no mesmo sentido ou no contrário tenha já iniciado também ele uma manobra de ultrapassagem.
o condutor que circula à sua frente não assinalou, portanto, devemos certificar-nos que o condutor que circula à nossa frente não assinalou também ele a intenção de ultrapassar. Não podemos ultrapassar um veículo que já esteja a ser ultrapassado por um terceiro. Não é? Não vamos meter-nos a ultrapassar quando o carro que nós íamos também ultrapassar, também já ele quer ultrapassar. Ou até já nos podem vir a nós ultrapassar. Portanto, obviamente, é sempre importante realizarmos e termos cuidado com todos estes aspectos, ok? Não esqueçam depois da importância que também é, embora só exista uma quantificação, que é para os veículos de duas rodas. Qual é? Distância lateral para os veículos de duas rodas. Qual é? 1,5 m, ok? Não esqueçam que os outros não existe esta regra de 1,5 m, mas existe uma regra que é não pode haver colisão lateral com os veículos que estamos a ultrapassar. Portanto, atenção sempre à distância de segurança lateral para os outros. Sendo que no caso dos veículos de duas rodas, não se esqueçam, não tem espaço para dar 1,5 m, tem a linha contínua, tem que ir atrás. Não façam o que veem diariamente os outros condutores a fazerem, porque senão vocês vão queimar-se. E é uma queimadela grande. Ok? Portanto, não se esqueçam de aguardar a tal distância de 1,5 m, certo? Motociclos, velocípedos e, para os outros, uma distância lateral suficiente. Ok? Durante a ultrapassagem, o condutor deve ocupar o lado destinado ao trânsito em sentido contrário, regra geral. Há situações, obviamente, que vai haver 2 ou 3 vias no nosso sentido. Mais fácil é, porque há menos perigo aí, obviamente, certo? Então já não circulamos momentaneamente em sentido contrário, ok? Portanto, ocuparmos essa via mesmo, portanto, não é tentarmos ali fazer, digamos, passar tangentes, fazer tangentes, certo? E importância da tal distância lateral. Após ultrapassar, não se esqueçam que só podemos retomar a direita mediante sinalização. Portanto, aqui sim, nós temos que dar o indicador na nossa direção da esquerda para iniciarmos a ultrapassagem e quando formos voltar à nossa posição de marcha, temos que dar o pisca da direita. Mas não basta só dar o pisca. Vocês têm que dar o pisca, o indicador, certo? E verificar se o veículo que vocês estão a ultrapassar já está para trás de vocês. Ok? Todo condutor deve, sempre que não haja obstáculo que o impeça, facultar a ultrapassagem. Ou seja, nem só nós, veículo que vamos ultrapassar, tem deveres. O veículo ultrapassado, aquele veículo que nós estamos naquele momento a ultrapassar, tem o dever de facultar, ou seja, tem a obrigação de facultar a ultrapassagem. O que é isto de facultar? É de facilitar. Ok? Desviando-se o mais possível para a direita, ok? E não aumentar a velocidade. Não pode aumentar a velocidade. Não aumentando a velocidade. Só um bocadinho, só um bocadinho. Ok, certo? Portanto, como eu estava a dizer, o veículo ultrapassado
tem o dever de desviar-se, a obrigação de desviar-se o mais possível para a direita e, ouçam bem o que eu vou dizer, a expressão correta é não aumentar a velocidade. Porque é que se fala em não aumentar? Porque ele basta manter ou, se necessário, reduzir. Ou seja, nós não somos obrigados a reduzir. Não podemos aumentar. O que diz a lei é que não pode aumentar a velocidade. Ou seja, então nós dizemos o quê? Mais fácil, manter ou reduzir se necessário. Certo? Por isso é que a expressão que eles normalmente utilizam nos testes é não aumentar a velocidade. Ok? Depois, para relembrar, porque não pode ser novidade para vocês o que eu vou falar agora. Lembrem-se de uma regra, lembram-se de uma regra que nós falámos em que, especificamente neste caso, fora de uma localidade, nas vias em que só existam uma via de trânsito em cada sentido, há um determinado tipo de veículos que tem que guardar uma distância de... Lembram-se? Eu falei nisto na distância de segurança. Ai. Exatamente. E porquê é que eles, nesta situação específica, fora de uma localidade, eles têm que guardar 50 metros para facilitar a ultrapassagem? Por isso é que voltamos aqui a falar e a repetir nisto. Portanto, existe uma lei que os veículos de marcha lenta, certo? Condutores de veículos pesados, nomeadamente, certo? Veículos agrícolas, não podem circular a menos de 50 metros dos outros veículos, ok? Para facilitar, para permitir a ultrapassagem em segurança. Ok? Certo? Entendido? Deixa-me pôr aqui para trás, porque já está na outra manobra e nós ainda estamos na ultrapassagem. Agora, onde é que as ultrapassagens são proibidas? Fixem, ok? Lombas, imediatamente antes e nas passagens de nível, imediatamente antes e nos cruzamentos e entroncamentos, imediatamente antes das passadeiras e nas passagens assinaladas para a travessia de peões e velocípedes, nas curvas de visibilidade reduzida, em todos os locais de visibilidade insuficiente, sempre que a largura da faixa de rodagem seja insuficiente, ou seja, que não haja espaço, e de um veículo que esteja a ser ultrapassado por um terceiro. Ok? Agora, não se esqueçam que passam a ser permitidas nos casos anteriores. Portanto, as ultrapassagens são permitidas em algum dos casos que nós falámos anteriormente, por exemplo, e nomeadamente nas curvas. Ok? A última que eu falei, de um veículo que esteja a ser ultrapassado por um terceiro. É quando estamos a ultrapassar e há outro que se mete, por exemplo, na nossa traseira. Não podemos, nós temos que deixar o outro concluir para depois ultrapassarmos nós. Não podemos ultrapassar um veículo que já esteja a ser ultrapassado por um terceiro. Ok? Portanto, em alguns casos, vou dizer quais, obviamente, elas passam a ser permitidas naqueles que eu disse que eram proibidas, a partir do momento que existam duas vias de trânsito no mesmo sentido. Ou seja, numa curva, a ultrapassagem é proibida em todas as curvas? Não. Primeiro, só é proibida nas curvas de visibilidade reduzida. E mesmo que seja uma curva de visibilidade reduzida, se existirem duas vias de trânsito no mesmo sentido, como foi aquele caso que vocês viram há bocado aqui, deixa eu ver se eu encontro, da lomba, reparem, é proibido aqui? Não é. Porquê? Porque existem duas vias de trânsito no nosso sentido.
Portanto, não há problema nenhum. Regra geral, ela é proibida nas lombas, certo? Ok? Mas, nestes casos aqui, em que existam duas vias de trânsito no mesmo sentido, ela deixa de ser proibida. Portanto, avaliem sempre, como no caso das curvas. Portanto, avaliem sempre estas situações. As ultrapassagens são permitidas nos locais, nos casos anteriores, exceto nos casos de largura insuficiente e nos locais de visibilidade insuficiente. E depois, imediatamente antes, cruzamentos, entroncamentos e passadeiras, aí é sempre, mesmo que existam duas vias de trânsito, aí é sempre, ok? Fora estes casos, passa a ser permitido, nas lombas, nas curvas, passa a ser permitido desde que existam duas vias de trânsito no mesmo sentido. Ok? O desrespeito pelo referido anteriormente, então tudo relacionado com a ultrapassagem, é uma contornação grave, sendo que se não for cumprido esta situação das regras da ultrapassagem numa autoestrada, assim como qualquer manobra que vamos dar hoje, todas elas vão ser consideradas grave, uma contornação grave, exceto quando praticadas na autoestrada, que vai ser muito grave. Ok? Alguma dúvida? Primeira palavra-chave, número 09. Passamos então para a manobra seguinte. Essa para aí, alguns aqui. Ok. Ok. Muito bem. Mudança de direção. Atenção que esta explicação, esta manobra, vai ter também muito que se lhe diga, principalmente na parte prática. Ou seja, eu vou dar-vos muitas dicas em relação à parte prática. A segunda maior causa, se a primeira maior causa de reprovação em exame prático era a cedência de passagem que demos ontem em aula, a segunda maior causa, podem pesquisar, podem fazer pesquisas no YouTube, há um instrutor que lá explica a nível nacional. A segunda maior causa de reprovação prática, ou seja, a segunda maior causa de reprovação em exame de condução é a mudança de direção, principalmente a mudança de direção à esquerda. E a maior parte das vezes tem a ver com o vosso posicionamento. Portanto, eu não me vou limitar a dar a teoria que vos vai ser perguntada em exames teóricos, mas vou tentar recriar aqui situações para que vocês tenham um posicionamento correto na mudança de direção. A famosa perpendicular para a esquerda, ok? Mas também erram na mudança de direção para a direita. Ok? Vamos dar a teoria e vou-vos dar os aspectos práticos que espero que vocês cumpram, porque senão vão ter problemas na condução. Ok? A mudança de direção é a manobra que nos permite o condutor alterar a trajetória, ok? A fim de tomarmos uma via mais à direita ou uma via à esquerda. Mais uma vez, só é permitido efetuar a mesma num local de forma a não causar perigo ou embaraço para o trânsito. Verificar sempre se existe ou não sinalização que proíba a manobra. Embora, primeira dica, já aconteceu de colegas vossos, o examinador dizer mude de direção à direita e ele simplesmente ter medo e não mudar, porque há que Deus que lhe disseram que os examinadores faziam isso para os enganar. Ninguém vos vai enganar. Se o examinador vos mandar mudar de direção à direita, vocês vão poder mudar de direção à direita. Nenhum examinador vos garante que vos vai enganar. Portanto, quem disser que foi enganado está-vos a mentir. Isso não existe. Portanto, na próxima vamos à direita,
Podem mudar de direção à direita na próxima, que não é proibido. É claro que em condução real, quando vocês estiverem vocês por vocês próprios, obviamente devem verificar sempre se existe algum tipo de sinalização que vos vá proibir efetuar a manobra. Se for para a esquerda, pode ser uma linha contínua, pode ser o sinal de proibido, pode ser um sinal de proibido anterior, aquele que tem, não é? Que nós já demos, que nos proíbe mudar de direção. Portanto, há vários sinais, ou que nos obriga a ir à direita. Por exemplo, imaginem que vocês estão em exame e têm um sinal de obrigação de virar à direita. O examinador aí nem vos vai dizer nada. Se são obrigados a virar à direita, têm que ir para a direita. É porque estão proibidos de virar, ou de ir em frente, ou proibidos de virar à esquerda. Certo? Alguma dúvida? Pronto, mas ninguém vos vai enganar, nem ninguém vos vai mandar para um proibido, ok? Muito bem. Depois, certificar-se que não vai causar o tal embaraço ou perigo e nunca se esquecer, ok? Ok, Gustavo, já repito, e nunca se esquecer de assinalar, que é sempre o pisca, RTP1, sempre o primeiro. Nunca nos esquecermos de, se vamos mudar de direção, a primeira coisa que fazemos é assinalar antecipadamente a nossa intenção. Aliás, independentemente de ser para a esquerda ou para a direita, há duas coisas sempre comuns. E até vos pode ser perguntado no dia do exame de condução. Duas coisas comuns numa mudança de direção. É tão importante vocês saberem, por causa desta pergunta que vos podem fazer no exame de condução, como vocês perceberem quando estiverem a ter uma aula de condução. O instrutor Bruno disse, sempre que o outro instrutor me vai dizer vamos à direita ou vamos à esquerda, há duas coisas que eu tenho que fazer. Qual é? Moderar a velocidade e sinalizar. Aliás, primeiro sinalizar e depois moderar a velocidade. É que muitas vezes nós estamos em aulas e vamos à direita, vamos à direita, vamos à direita e vocês sempre a acelerar na mesma. Percebem? Portanto, se vocês entenderem esta parte teórica do ok, o instrutor diz vamos à direita, comecem logo a reduzir a vossa velocidade. Comecem logo a sinalizar. Se ele disse direita, pisca da direita. Se ele disse esquerda, pisca da esquerda. Ok? Gustavo, o que eu estava a dizer anteriormente é que primeiro, se vocês estão a ter uma aula ou estão no exame e aparece-vos um obrigatório, um sinal azul redondo para a direita, quer dizer que o examinador aí não vos vai dizer, olha, vamos mudar a direção à direita. Vocês olham para o sinal e têm que mudar a direção à direita. Quer dizer que naquele momento, certo, vocês estão proibidos de ir em frente ou virar à esquerda. Portanto, isto são os sinais que estão a ver aí, que até por casualidade até apareceu logo. Estão aí os sinais que vos podem impedir de circular outro sentido qualquer. O primeiro, de proibição, diz-nos que estamos proibidos de mudar a direção à esquerda. Os outros, se me obrigam a ir para um determinado local, proíbe-me de ir para o outro. Ou então as setas no chão. Em que se tem uma seta para a frente, só posso ir para a frente. Certo? E aí ninguém vos tem que dizer nada. O instrutor não vos tem que dar ordem nenhuma. O examinador não vos tem que dar ordem nenhuma. Certo? Era essa a parte. Gustavo, estavas em dúvida? Ok? Só isso. Depois, teoria. Mudança de direção à direita. O condutor que pretende mudar de direção à direita deve aproximar-se com devida e necessária antecedência o quanto mais possível do limite direito da faixa de rodagem. A linguagem que eles utilizam é fazer a manobra no trajeto mais curto. Ou seja, sempre que a mudança de direção seja para a direita, ok? Vocês o que vão ter que fazer, é claro que depois tem que ver prioridades, sinalização, etc. O que vocês têm que fazer é a manobra o mais próximo possível da direita. Eles falam em executar a manobra no trajeto mais curto. Obviamente, sem pisarem os passeios. Certo? Agora, o que é que eu queria que vocês aprendessem também um bocadinho? Muitas vezes, até quando tem stop, e eu isto já expliquei, tem a linha de stop e depois até faz assim, e o passeio faz isto.
Isto significa que para a direita vocês não vão fazer isto. Não vão para aqui e depois é que viram. Vocês metem logo o carrinho aqui assim de lado e fazem isto no trajeto mais curto. Para a direita, vocês só fazem perpendicular se, por exemplo, tiverem num entroncamento em que o passeio é assim. E aqui que remédio vocês têm que fazer isto. E até têm que ter cuidado. Virar um bocadinho mais à frente, que é para depois esta roda aqui de trás não calcar aqui o passeio. Certo? Vocês entendem aquilo que eu estou a desenhar. Ok? Certo? Se fosse só desenhos era mais difícil. Comigo a falar, se calhar ajuda. Estão a perceber? Agora, nestas situações aqui em cima, em que o passeio faz logo a curva, vocês têm que meter logo o carro assim. Se o passeio faz isto, ou faz só aqui um bocadinho de curva, não é? É claro que vocês aí já podem fazer isto. Agora, tentem nunca entrar, vocês não vão conduzir nenhum caminhão, porque se for um caminhão, até vão ter que fazer isto, não é? Se calhar. Que é bem diferente. Portanto, a linguagem é trajeto mais curto, mais próximo da direita. Agora, vejam o que é isso do mais próximo da direita. Certo? Dependendo da fisionomia, lá está, se faz a tal esquininha, se faz assim um redondo pouco, ou se faz um redondo mais saliente, não é? Em que aí vocês já podem fazer isto aqui. Dá para perceber isto? Porque numa posição assim, por exemplo, nesta eu vou apagar outra vez. Esperem aí. Porque, por exemplo, tem assim, e vocês fazem isto, e o examinador diz, vamos à direita, ele pode-vos reprovar. Porque, olha, imagina que vem um motociclo e mete-vos aqui. Não faz sentido. Ok? Por isso, aliás, principalmente quando tem stop, e foi aí que eu falei nisto, eu disse, quando tem stop vocês vão parar. Portanto, não estejam a olhar para a esquerda a ver se vêm carros, porque vocês vão ter que parar. Então, concentrem-se onde vão parar. Ok, ele disse-me para a direita. Ok, então para a direita é aqui. Ele disse-me para a esquerda, que é o que vamos dar agora. Então eu tenho que ir aqui para o eixo. Ele disse-me em frente. Ok, então estou aqui bem parado para ir em frente. Aqui é para a frente, aqui é para a esquerda e aqui é para a direita. Ok, portanto, em teoria é trajeto mais curto, pretendo mudar a direção à direita e vocês devem executar, procurem uma resposta, devem executar a manobra no trajeto mais curto. Entendam o que é que quer dizer isso depois na prática, apliquem isso na prática. Ok? Já agora, em relação à sinalização da manobra, não se esqueçam que a sinalização da manobra, certo? Só devem desligar o indicador de mudança de direção, seja o da direita, seja o da esquerda, depois de terminarem a manobra. Depois de terminarem a manobra. Portanto, só quando o carro estiver direitinho é que o pisca pode ser desligado. Se ele se desligar, vocês têm que ir lá outra vez. Por isso é que ele faz barulho. Que é para vocês ouvirem e dizer, ok, deixem-me ligar outra vez. Portanto, enquanto não terminarem a manobra, o pisca não pode ser desligado. Que é uma pergunta que também me sai e é algo mais uma coisa que tem que ser aplicada na prática. Ok? Em relação à mudança de direção à esquerda, a mesma vai depender de duas situações. Ou seja, em relação à mudança de direção à esquerda, vocês vão ter que avaliar, e por isso é que normalmente, em termos de reprovação prática, a mudança de direção à esquerda é onde existe entre a mudança de direção à esquerda ou direita, é na esquerda que, regra geral, existem mais reprovações. Porque vocês vão ter sempre que avaliar se na via que estão a circular a mesma é de 2 sentidos ou de 1 sentido. Isto é a primeira coisa. No início da via, ok? No início da via, quando é de 1 sentido, vai ter sempre sinalização a dizer que ela é de 1 sentido. Ou seja, no início desta rua, tinha que ter o quadrado
com a setinha branca. Mas, depois, há sempre aquela coisa de vocês pensarem, eu não vi se tinha sinal ou não, estou em dúvidas. Vai haver mais situações. Os sinais virados todos para vocês. Por exemplo, de um lado e do outro. Mas há outra coisa muito importante. Por exemplo, se eu desenhar aqui uma passadeira, eu vou desenhar mais aqui atrás que é para não haver confusão. Se eu desenhar aqui uma passadeira, ok, uma de cada lado, certo? Quando a via é de 2 sentidos, vocês vão ter uma linha aqui, certo? E depois aqui, certo? E aqui uma linha e aqui. Quando é de sentido único, a linha vai estar toda, por exemplo, no mesmo lado. Estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? É outra maneira de vocês verem. Esta tem 2 sentidos, esta tem um sentido. Há várias maneiras. Agora, um conselho prático, mais um. Imaginem que vocês chegam aqui e não sabem se é de sentido único ou não. Não arrisquem. Não arrisquem. Ele manda-vos à esquerda, ok? Ou aqui. Ele manda-vos à esquerda. Se vocês pensarem que é de sentido único e fizerem isto, para aqui, vão reprovar, porque vão estar contra a mão. Certo? Então é mais fácil vocês chegarem aqui à frente, verem se tem aqui o proibido, porque se é de sentido único tem que ter um proibido. Aqui não tem, mas aqui vai ter um proibido, certo? Estão a entender o que eu estou a explicar ou não? Então o que é que vocês fazem? Ok, eu estou aqui. Reparei que afinal era de sentido único. Ele mandou-me à esquerda e eu tinha que estar aqui. Sr. examinador, já não posso virar à esquerda, tenho que ir à direita, peço desculpa. Já não mudam de direção. E ele aí não vos pode fazer nada. Ele só vos pode reprovar se vocês estão mal colocados e realmente fizerem a mudança de direção mal colocados. Vocês chegam aqui ao fim. E afinal era de sentido único. Eu devia de estar naquela. Como não estou, cumprem. Vão à direita ou vão em frente se houver. Para a esquerda. É que não vão de certeza absoluta. Porque quando havia de sentido único, para vocês irem para a esquerda, o que têm que responder é que têm que estar à esquerda. Têm que estarem aqui. Ou seja, vamos mudar a direção à esquerda. Vocês antecipadamente passam para ali e depois fazem. Atenção, porque vocês esta nunca sabem. O que é que fazemos? Vamos lá à frente e só podem virar quando passarem a linha do eixo. Aqui, o que é que vocês fazem? É de 2 sentidos. Eixo. Imaginar que esta linha se prolonga, que é aqui, e toca na outra. Chama-se isto a interseção dos eixos. E vocês só podem ir, vão à frente, e só podem virar o veículo quando chegarem lá à frente. Ok? Não podem fazer isto. Isto é que é a tal famosa perpendicular. Ok? E não se esqueçam, eu vou desenhar outra vez aqui outra coisa. Quando é 2 sentidos, ok? Gostamos aqui, a lenga-lenga é 2 sentidos, ok? Teoria, 2 sentidos. Com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem. Eixo da linha que separa os veículos que vêm em sentido contrário. Executando a manobra no trajeto mais longo. Por exemplo, venham daqui. Quero mudar à esquerda. Eixo. Repara, vocês olham para aqui, veem onde é que a linha se vai interceptar, vão cá à frente e depois aqui é que viram para entrar aqui. Nunca fazer as tais ou este ou este. Estão a entender o que eu estou a dizer ou não? 2 sentidos. Com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem.
A distância, lembrem-se disto, mais uma dica. A distância entre o meu veículo e a linha do eixo deve ser um pé. Sabem o que é o pé? É o espelho. Porque se vocês encostarem em si mesmo, o espelho fica daquele lado, pode vir um veículo em sentido contrário e bater no espelho. Portanto, mas a diferença é mínima. Vocês têm ali a linha, certo? A diferença tem que ser ali. Atenção a estes sítios, que até vos ajuda, que têm linha contínua e têm aqueles 3 traços. Aqueles 3 traços significam o local exato onde vocês têm que virar. E mais ainda, que é outro erro que vocês fazem, que é o carro no eixo tem que ficar direito. Não pode, que às vezes vocês têm a mania e deixam-no assim. Porquê é que ele tem que ficar assim e não assim? Falámos há bocado, ultrapassagem pela direita se for possível, e assim nunca, certo? E agora reparem, vocês põem assim o carro, assim, como está aqui, todos aqui atrás. Qual é o único veículo que consegue ver o vosso pisca? Nesta situação aqui, vocês estão aqui com o pisca ligado. Qual é os veículos que conseguem ver o vosso pisca? Só este. E aqui, se vocês se encostarem ao eixo e estes todos encostarem à direita até para vos ultrapassar pela direita, todos eles vão ver o vosso pisca. Todos. E por isso é que vocês não podem ficar assim no eixo. Vocês têm que ficar direitinhos. Não é à última da hora lembrar-se. Devida e necessária antecedência para quê? Para o carro ficar direitinho no eixo. Ok? Só mais um bocadinho temos que avançar, senão depois é sempre a correr. Em relação à mudança de direção à esquerda, na via de sentido único, a lenga-lenga já não é a mesma. A lenga-lenga que vocês têm que dizer é... Eu aqui já desenhei isto mal, certo? Mas pronto. Já não é com devida e necessária antecedência aproximar o veículo do eixo, mas sim com devida e necessária antecedência aproximar o veículo da via de trânsito da esquerda. E aí já encostamos todos à esquerda. Agora, não se esqueçam, é que quando chegarmos aqui, nós não podemos fazer isto. Temos que ir sempre lá à frente para entrar pela direita. É sempre o trajeto mais longo. A única diferença é que se for 2 sentidos, eixo. Se for de um sentido, limite esquerdo. Encostamos à esquerda de vez. Capisca ou não capisca? Vai capiscando? Ok? Não se esqueçam, outra regra repetida, sempre que mudamos de direção, se já estiver um peão a fazer o atravessamento da faixa de rodagem, mesmo não existindo passadeira, nós temos que lhe ceder a passagem. Regra repetida. Sempre que mudamos de direção, independentemente de existir ou não passadeira, olha, é o caso que vocês estão a ver aqui, vocês têm que deixar o peão como nós temos que lhe ceder a passagem. Ok? Ok. Ótimo. Muito bem. Inversão de sentido de marcha. A inversão de sentido de marcha é a manobra que nos permite colocar o nosso veículo em sentido oposto, em sentido contrário àquele que nós inicialmente seguíamos. Ou seja, basicamente é fazer isso que vocês acabaram de ver à vossa frente. Ok? Certo? Portanto, mais uma vez, só é, e eu vou parar aqui que é para vocês também poderem registrar o que está aí, só é permitido efetuar esta manobra desde que não causem perigo ou embaraço para o trânsito. Verificar se existe sinalização que proíba a manobra. Pode ser um obrigatório seguir em frente, pode ser o proibido inverter o sentido de marcha.
A linha contínua, obviamente, aqui não há mesmo hipótese, tem linha contínua, não podemos. Verificar se no local existe, desculpem lá, se no local existe boa visibilidade, se o mesmo é apropriado para o efeito, se temos condições para efetuar essa manobra de inversão de sentido de marcha, certificar-se que não vai causar perigo ou embaraço e não esquecer, assinalar antecipadamente a sua intenção de inverter o sentido de marcha. Regra geral, vocês têm que parar à direita, pisca da direita para parar, verificarem se estão todas as condições reunidas e depois é que dão pisca da esquerda e começam a inverter o sentido. É proibido inverter o sentido de marcha, como vocês estão a ver aí, nas lombas, curvas, cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida, portanto, não é em todas as curvas, nem todos os cruzamentos, nem todos os entroncamentos, é curvas, cruzamentos e entroncamentos de visibilidade reduzida, nas pontes, passagens de nível e túneis, nas autoestradas, nas vias reservadas e respectivos acessos, nas vias de sentido único, que só tem um sentido, como é que nós vamos voltar para trás, onde quer que a visibilidade seja insuficiente ou que a via, pela sua largura ou outra característica, seja inapropriada para a realização da manobra. A condicionante, a última condicionante, e a condicionante que eu chamo de condicionante variante, porque varia, que é o trânsito, sempre que se verifique grande intensidade de trânsito. Portanto, ela é proibida, inversão de sentido de marcha, nestes locais todos que eu acabei de dizer. O desrespeito pelo referido anteriormente constitui uma contornação grave, sendo que, se for praticado na autoestrada ou via reservada, passa a ser uma contornação muito grave. Isto basicamente é repetido. Alguns tipos de sinalização que proíbem, obviamente, a inversão de sentido de marcha. Ok. E vamos agora para a marcha atrás. Ok, muito bem. A marcha atrás deve ser efetuada, atenção, esta sai muitas vezes, deve ser efetuada lentamente, o mais devagar possível. Atenção, é para ser cumprido na prática. Ok. Controle do veículo, lentamente. Ok. E só é permitida ser utilizada em duas situações. Sempre que seja considerada manobra auxiliar ou manobra de recurso. Portanto, só é permitida como manobra auxiliar ou manobra de recurso e deve ser efetuada lentamente e no menor trajeto possível, ou seja, o menor que precisarmos. Ou seja, não é andar muitos metros em marcha atrás. Ok? Ela é considerada manobra auxiliar sempre que seja, como vocês estão a ver aí, para estacionar. Então, para efetuarem uma manobra, quer seja de estacionamento, quer seja de inversão de sentido de marcha, estamos a utilizar esta manobra como manobra, estamos a utilizar a marcha atrás como manobra auxiliar. Ela é considerada manobra de recurso sempre que vocês a utilizem naquilo que nós falámos ontem, ou seja, em locais de passagem estreita, em que um dos veículos tem de fazer marcha atrás. Então, neste caso, nós estamos a utilizar a manobra de marcha atrás como manobra de recurso. Ok? Esta manobra é proibida nas lombas, curvas, rotundas, cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida, nas pontes, passagens de nível e túneis, autoestradas, vias reservadas e respectivos acessos. Reparem, é tudo igual. Onde quer que a visibilidade seja insuficiente ou que a via, pela sua largura ou característica, seja
inapropriada à realização da manobra. Sempre, também é proibida, sempre que se verifique grande intensidade de trânsito. Como vocês viram, é tudo igual à inversão de sentido de marcha. Ok? O de respeito pelo referido anteriormente constitui contornação grave ou muito grave nas autoestradas ou vias equiparadas. Está? Estou aí com pressa? Uma das provas em que ela deve ser feita lentamente. Uma das provas em que ela deve ser feita lentamente. E atenção, quando há, e que infelizmente já aconteceu, o atropelamento de crianças nestas situações. Dentro de casa, ou seja, no terreno de casa. É que se nós formos devagar, sentimos, e se calhar não aleijamos ninguém. Se for de força, a gente passa por cima e às vezes nem dá fé. Portanto, tenham atenção a esta manobra. Ok? Certo? Assim como, embora, como nós já demos, não seja uma luz obrigatória, não se esqueçam que, regra geral, acende a tal luzinha branca como vocês estão a ver ali. Portanto, sempre que isso aconteça, deixem o veículo estacionar, deixem ele concluir a manobra. É sempre mais fácil, ok? Portanto, nunca se aproximem do veículo que acabou de parar à vossa frente, porque ele pode realmente querer fazer marcha atrás. Está bem? Ok? Vamos então passar para a última manobra. E como vocês estão a ver aí, como eu disse que ia até às 8, é obviamente a manobra que também tem, assim como a ultrapassagem, tem algo que se lhe diga e perdemos um bocadinho de tempo com isto. Ok? Primeiro, percebermos a diferença entre paragem e estacionamento. Parar o veículo é uma imobilização pelo tempo estritamente necessário, por exemplo, para a entrada e saída de passageiros ou para breves operações de carga e descarga. Desde que o condutor esteja sempre pronto para retomar a marcha, ok? E sempre que o possa fazer se estiver a impedir ou dificultar a passagem de outro veículo. Portanto, isso é paragem. Estacionamento é a imobilização do veículo que não constitua paragem, ou seja, que não seja aquilo que eu acabei de dizer em relação à paragem. Ok? Nunca podemos considerar paragem ou estacionamento sempre que, por exemplo, numa situação de trânsito, nós estejamos para e arranca. Isso não é paragem ou estacionamento. Isto é detenção do veículo no sentido de imobilização forçada, que pode ser também por avaria ou por acidente. Portanto, não é considerado paragem ou estacionamento quando nós estamos para e arranca numa fila de trânsito. Ok? Agora, atenção ao que eu vou dizer. Fora de uma localidade, a paragem e o estacionamento deve fazer-se fora da faixa de rodagem. Ou sendo impossível, o mais à direita possível, mas só no caso da paragem. Portanto, é proibido estacionar fora de uma localidade na faixa de rodagem. O estacionamento fora de uma localidade tem que ser feito fora da faixa de rodagem. No caso da paragem, caso não exista uma berma suficiente, pode ser o mais à direita possível, mas é só para parar. Lá está. Sair ou entrar um passageiro ou fazer uma breve carga ou descarga. Dentro da localidade, a paragem e o estacionamento deve fazer-se nos locais a esses fins destinados. Parque de estacionamento, local de estacionamento. Ou na faixa de rodagem, o mais próximo possível do respectivo limite direito, paralelamente a este e no sentido de marcha, sempre na orientação. Ou seja, desde que permita a livre circulação dos outros veículos, há situações na lei em que é permitido vocês, dentro de uma localidade, estacionarem na faixa de rodagem. Desde que fiquem na mesma
possível. Se a via for de sentido único, uma via de trânsito para circulação. Se a via não for de sentido único, 2 vias de circulação, uma em cada sentido. Mas sempre no sentido da orientação da via. Ok? Certo? Não é como às vezes acontece, vê-se carros estacionados contra a mão. Obviamente isso não é permitido. Precauções a tomar na paragem e no estacionamento. Verificar se existe sinalização que proíba a manobra. Verificar se o local é apropriado. Nunca esquecer de, antes de pararmos, assinalar a manobra com antecedência. Atenção à distância de segurança entre veículos que já falámos. Portanto, deixar sempre espaço para os outros veículos abrirem a porta, entrarem e saírem. E deixar sempre o veículo em dupla segurança. Meninos, dupla segurança. Não é, não sei, não é chegar ao fim do exame e o examinador já está em segurança e vocês não saberem o que é que têm que fazer. Quando em todas as aulas vão ter que o fazer e eu já vos estou a explicar. Dupla segurança. O veículo tem que ficar sempre com travão de estacionamento, vocês chamam de travão de mão, e uma velocidade engrenada na caixa de velocidades, que será primeira ou marcha atrás, dependendo da inclinação. Se estacionarmos o nosso veículo a subir, travão de estacionamento, e engrenamos a primeira. Se deixarmos o veículo a descer, travão de estacionamento, e ele tem que ficar com a marcha atrás metida. Dupla segurança. Se for em plano, travão de estacionamento, e podem escolher entre a primeira e a marcha atrás. Mas tem que ficar sempre em dupla segurança. Travão de estacionamento e uma velocidade engrenada contrariamente à inclinação da via. Depois, atenção a isto. Sai muitas vezes. Não podemos parar e estacionar, certo? Sendo que o que está ali a dizer, deixem-me ir aqui abrir, que é para vocês perceberem. Nós não podemos estacionar ou parar o nosso veículo de maneira a que a distância entre o eixo e o nosso veículo seja inferior a 3 metros, que é o que quer dizer isto. Entre o veículo e a linha contínua, okay, não pode existir menos de 3 metros. Então, sempre que vocês estacionem ou façam uma paragem e a distância do limite do nosso carro até à linha contínua seja inferior a 3, já estamos a cometer uma contornação. Depois, não podemos, estamos proibidos só de estacionar antes e depois de um posto de combustível, ou seja, a menos de 5 metros. Então, temos um posto a menos de 5 metros para um lado e para o outro lado de um posto de combustível, nós não podemos estacionar. No caso das passadeiras, estamos proibidos de parar e estacionar a menos de 5 metros. Mas só antes. Só vamos dar mais um exemplo para vocês depois não se perderem. Imaginem que nós estamos aqui. Okay? Temos então a passadeira, certo? Nós temos que guardar antes 5 metros. Ou seja, se não houver nenhuma proibição, nós podemos estacionar aqui. Não podemos e aqui? Podemos estacionar logo a seguir, porque ele só diz 5 metros antes. Isto tem lógica. Se nós vamos a passar daqui para ali, onde é que nós temos que olhar? Primeiro, os carros vêm daqui, então temos que olhar para aqui. Por isso é que esta distância aqui é mais longa, que é para deixarmos ali um ângulo de visão ao peão, ver se vem carros ou não daqui. Ok? Perceberam esta situação dos 5 metros? Como, por exemplo, deste lado. Aqui guarda-se os 5 metros e só pode estacionar aqui. E aqui pode estacionar logo aqui a seguir. Ok? Isto se não houver outras condicionantes. Deu para perceber ou não?
Ok, já vi que... estava a ver. Portanto, estamos proibidos de parar e estacionar a menos de 5 metros antes e em cima, obviamente em cima das passadeiras. Depois, parar e estacionar, isto é dentro de uma localidade, temos que guardar 5 metros para cada lado dos cruzamentos, entroncamentos e rotundas. Já agora, se for fora de uma localidade, passa a ser os 50. Exatamente, está aqui. Portanto, dentro é 5, fora é 50 metros. Vocês depois podem fazer print, já sabem, não é? Parar e estacionar, estamos proibidos, esta sai muitas vezes, a menos de 6 metros antes da paragem do elétrico. Nas passagens de nível, só estamos proibidos de estacionar a menos de 10 metros antes e depois de uma passagem de nível. Esta dos sinais luminosos também sai muito. Estamos proibidos de parar e estacionar antes dos sinais luminosos ou verticais, se o veículo tapar o sinal, a menos de 20 metros. Portanto, imaginem que estamos a 30 e tapamos. Então temos que deixar a 31, ou a 35, ou a 40. É sempre a menos de 20 metros é que não podemos mesmo estacionar, parar e estacionar dos sinais luminosos e sinais verticais. Esta também sai muito, que é da paragem dos autocarros. Estamos 25 metros antes e 5 metros depois. Parar e estacionar. Ou seja, vamos aqui também, já agora. Imaginem que vocês têm a paragem do autocarro, temos que guardar 25 metros e podemos estacionar aqui o veículo. Temos que guardar 5 metros e podemos estacionar. Ou seja, é 25 metros antes e 5 metros depois. Então esta aqui é que estamos proibidos aqui. Ok? E depois, a última. Fora de uma localidade, antes e depois de cruzamentos, entroncamentos, rotundas, curvas, lombas de visibilidade reduzida, estamos proibidos de parar e estacionar, ou seja, a menos de 50 metros destes locais. Ok? É sempre proibido parar e estacionar nas rotundas, pontes, túneis, passagens de nível, passagens inferiores ou superiores, em todos os lugares de visibilidade reduzida, nas pistas de velocípedos, nos ilhéus direcionais, nas placas centrais das rotundas, nos passeios e demais locais destinados ao trânsito de peões. Ok? Está ou não? Está a ir ou não está a ir? Calma que ainda não acabamos. Como diz o outro, não há mais. Ok. Atenção. Atenção. Ok. Normalmente, vocês associam a paragem e o estacionamento incorreto com uma contornação leve. Porque vocês dizem assim... Exatamente. Pista para velocípedos, que é a mesma coisa que ciclovia. Asneira. Mas o que eu estava a dizer agora... vocês normalmente associam a paragem e o estacionamento a uma contornação leve, porque a maior parte das vezes vocês ouvem dizer eu levei uma multa, eu tenho uma multa. Atenção que há várias paragens e estacionamentos que são que são fogo, são contornação grave e muitas outras muito grave. Por exemplo, no caso da autoestrada, como nós já falámos aqui, o estacionamento na faixa de rodagem é muito grave, fora da faixa de rodagem é grave. Por exemplo, agora, estacionar no local reservado ou condicionado a um veículo que tenha dísticos deficientes passou a ser contornação grave, era leve, passou a ser grave, ou seja, tira-vos pontos. Ok? A situação de fora da localidade, estacionar na faixa de rodagem,
Durante a noite é sempre muito grave e durante o dia é muito grave a menos dos tais 50 metros. Portanto, há muitas outras contornações que vocês não podem associar como sendo uma contornação leve. Ok? Há muitos estacionamentos, paragens, principalmente estes que eu acabei de falar, que são os essenciais, ok? Que são considerados muito graves. Ok? Importante, para depois passarmos à parte final. Quando vocês têm um veículo mal estacionado, ele é bloqueado, ok? Pode ou não ser removido. Pode ou não ser rebocado. Não confundam remoção do veículo, não confundam reboque do veículo com apreensão do veículo. O veículo, se estiver mal estacionado, ele não pode ser apreendido. Isto sai. A apreensão de um veículo é algo mais grave. Ele pode ser apreendido por não ter seguro, pode ser apreendido por não ter condições de circulação em segurança, pode ser apreendido porque suspeitam que foi roubado, pode ser apreendido porque a documentação não condiz com o próprio veículo, certo? Às vezes veículos alterados, aí sim, eles podem ser apreendidos. Quando se fala em estacionamento, o que vocês têm que dizer é, se estiver estacionado indevidamente, ele é bloqueado, pode ou não ser removido, porque ele só é removido, ok? Quando realmente está a perturbar a passagem dos outros. Às vezes está estacionado em sítio, em frente a garagens e nunca mais vem, claro. Chama-se o reboque da PSP, lá vai a PSP rebocar o carro. E às vezes as pessoas chegam lá e o carro já não está lá. Ok? Portanto, por isso é que vocês têm que perceber, por mau estacionamento, ele é bloqueado. Às vezes deixam só lá o papel com a multa, ou às vezes deixam lá aquele equipamento para bloquear a roda e o carro não circula. E vocês têm que ir pagar a multa para eles vos libertar o carro. Mas ele fica lá na mesma. Portanto, ele é bloqueado, pode ou não ser removido. Mas ele só é removido quando está a perturbar a normal circulação dos outros utentes. Em cima de passeios, a obrigar os peões a circularem pela faixa de rodagem, ou num local de estacionamento para outro veículo, ou até numa paragem do autocarro, por exemplo. Aí sim, eles são bloqueados e podem então ser removidos. Ok? Portanto, não confundam remoção do veículo com apreensão do veículo. Ok? Olha, por exemplo, um caso em que ele pode ser rebocado. Se demorarem muito a tirá-lo, para além de multado ou bloqueado, ele pode ser então removido. Para terminar, vamos a estas perguntas que também vos saem no exame. Ok? Portanto, estão aqui mais uma que vocês podem fazer print. Ok? Como é óbvio. E tentem, normalmente vocês acabam por, são meia dúzia de números, digamos, e vocês acabam por assimilar. Ok? Eu vou já explicar porque é que eu estou a dizer isto. Muito bem. Primeiro, estacionamento abusivo, ou seja, o que é considerado estacionamento indevido ou abusivo, que é a mesma coisa, que é o que costuma ser. Veículo que permanecer num local de estacionamento limitado, quando tem a ver com limitado, é horas. Estacionamento limitado tem a ver com horas. Portanto, quando um veículo está num local onde o estacionamento era limitado, só podia lá estar por um determinado tempo, se ele estiver mais de 2 horas, ok? Portanto, mais de 2 horas, acima do permitido, passa a ser estacionamento abusivo. Ou seja, ele pode ser removido. Veículo em parque de estacionamento, naqueles parques em que vocês entram e tiram o ticket e depois têm que ir às máquinas pagar, se ele lá estiver 5 dias. Portanto, 5 dias.
Se ele estiver lá 5 dias e vocês não foram lá pagar esses 5 dias, passa a ser estacionamento abusivo. Um veículo estacionado numa zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, aqueles que vocês, por exemplo, chegam lá, têm o paquímetro, não é? Vocês metem uma moeda, ou seja, depende, estacionarem lá o veículo depende da moeda que insiram, ok? E essa moeda vai-vos dar tempo. Imaginem que vocês meteram moeda para meia hora. Se já estiverem lá há 2 horas e meia, ou seja, já passou mais uma vez mais de 2 horas do tempo pago, ok? Portanto, passa a ser estacionamento abusivo. Ou se não meteram moeda nenhuma, ou se meteram ultrapassando as tais 2 horas. Depois, sempre que vocês estacionem o vosso veículo num parque de estacionamento, tendo lá qualquer informação com vista à sua transação, o número de telemóvel, procure no dono, vende-se, é abusivo. Portanto, não podem estacionar um veículo ostentando estas informações num parque de estacionamento. Isso é logo considerado estacionamento abusivo. Um veículo sem chapa de matrícula, com chapa que não permita a sua correta leitura, está estacionado num local e simplesmente não tem matrícula, ou não esteja com ela danificada, etc., portanto, também é estacionamento abusivo. As principais são aquelas que têm aquilo que eu estou a dizer ali, 2 horas, 5 dias, ok? Esta, por exemplo, é muito importante, que sai muitas vezes. Um veículo durante 30 dias estacionado no mesmo local ou estacionado na via pública, ok? E estiver lá 30 dias sem ninguém lhe mexer. 30 dias. Passa a ser abusivo após esses 30 dias. Esta sai lá com a imagem de um reboque. Ok? Veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques, semi-reboques, não atrelados ao veículo, trator ao veículo que puxa, ok? Se eles tiverem por tempo superior a 72 horas, num parque que não é destinado a eles. Porque se for um parque destinado a eles, são os tais 30 dias. A que sai é esta. Normalmente. E parece mesmo a imagem de um reboque. Ok? Naquele sítio que é os 30 dias, mas se o veículo lá estacionado mostrar sinais de abandono, vidros partidos, pneus furados, nota-se mesmo que aquele carro está ali, tipo, abandonado, basta 48 horas, ou seja, 2 dias. Gustavo, estacionamento abusivo. Agora, se me disseres assim, há muitos que, por exemplo, mostram sinais de abandono e estão lá há anos no mesmo sítio e a polícia não faz nada, é verdade. Ok? Mas a lei é isto que diz. Ok? Repara que eles são bem explícitos. Veículo durante 30 dias ininterruptos, ou seja, não é? Se vocês saírem, né, já não é ininterrupto. Ok? Já há aí uma interrupção, digamos. Em local da via pública, certo? A não ser que seja um espaço privado. Agora, se for na via pública, ok? Ou em parque, ou zona de estacionamento, ok? São 30 dias. Porque se for numa zona de estacionamento pago, já só são os 5 dias. Não é? Então estamos a falar numa zona em que nem é pago. Está, meninos? Ok? Pronto. Se surgirem alguma dúvida, já sabem. Tenho o dia da manhã para reporem a uma aula ou outra que esteja em atraso, certo? E para chatearem. Portanto, chateiem quando for preciso. Segunda palavra-chave, número 48.
Pronto, se não tiverem mais nenhuma dúvida, despeço-me. Até amanhã, bom descanso para todos, bom jantar, ok? E grande abraço para todos.